Putz, esqueci. Então, tudo bem, desculpa, eu tava tomando um café e aí, né, tipo domingo, gravando vídeo, né, então dá vontade de tomar café. Na verdade, eu já te explico por que eu tô com essa xícara aqui, tá? Eu já volto, só um pouquinho. Calai, seres humanos! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Oráculo, e você está mais uma vez no canal Calai-vos. E eu tava tomando café porque eu já te explico, peraí. Essa aqui então é a nossa videoaula sobre a famosa República Brasileira. É, Brasil, isso aí, país maravilhoso, mais ou menos. Mas enfim, apesar de tudo, vocês sabem que eu sou um patriota, gosto do meu Brasil. Tá ok? Isso aí, minha galera. Tô brincando. E aí é o seguinte, essa videoaula então, eu vou te mostrar como o nosso país começou daquele jeitinho, tipo, né, que você já conhece que vai dar no século XXI, mas voltando ao século XIX, a gente vai passar então para a famosa Primeira República, ou chamada República Velha. Só para te explicar, esse vídeo então será feito em duas partes, tá? Então, desde já, deixe seu like, deixe seu joinha, inscreva-se, compartilhe, faça tudo o que tem que fazer para que o Oráculo fique mais conhecido e, como sempre, calai-vos! Então é o seguinte, como eu estava conversando com vocês, esse vídeo aqui então tem duas partes, tá? O nosso assunto principal é a República Velha, ou Primeira República. Seguinte, o Brasil então, como vocês sabem, ele era uma monarquia, era um império de Dom Pedro II, com a Princesa Isabel, a abolição e tal. E aí, no final do século XIX, a partir de 1850, começa uma mudança ali com a chegada do café, com a chegada dos imigrantes, posteriormente com a questão da abolição dos escravos, e aí a posição de Dom Pedro II fica insustentável, porque os cafeicultores, os caras que brigaram na Guerra do Paraguai, aquela guerra bem gente boa, não é essa guerra por Moamba, não é a ponte, é essa aqui, ó. Isso, né? A Guerra do Paraguai, a gente sabe, apesar de... só um pouquinho, pera. Vamos consultar a biblioteca. Não, desmonte o cenário. Aqui, ó. Essa guerra aqui, a Guerra do Paraguai, ó, indicação, depois eu faço um review desse livro, tá? Como eu estava te falando, após a Guerra do Paraguai, após todos esses problemas, a posição de Dom Pedro II fica insustentável no Brasil. E aí ele é convidado a tipo, tá? Dá uma olhada nessa imagem aqui, ó, que mostra Dom Pedro II sendo educadamente convidado a tipo vazar ali, ó, tá? O que acontece é que no final do século XIX, o Brasil então passa para a República. É o que você tem hoje, né? O governo federativo aí. Só que esse governo é feito de maneira provisória, uma passagem para um outro estágio, que na verdade não surgiu muito bem. Então, eu vou te explicar. Então é assim, como os militares saíram bem da Guerra do Paraguai, e junto com a burguesia cafeira, eles fazem uma aliança, tá? E se tornam, então, o governo em si, tá? O primeiro governo, então, que você vai ter é desse nosso digníssimo aqui, Marechal, o Marechal Deodoro. Tá? Ele é um cara tipo, bem intencionado, enfim, todos são. Tá? E o que acontece? Qual é a grande característica do governo de Deodoro? O primeiro governo dele, então, vai de 89, né, como eu te falei, até 91. O que acontece é que o Marechal Deodoro institui a primeira Constituição Republicana, essa aqui, ó, do lado. E principalmente o que é importante saber é que o Estado agora passa a ser laico. O que é um Estado laico? Está aqui escrito, ó. É o Estado em que a Igreja e o governo não tem junção, né? Na verdade, então, o Estado não tem mais religião. Você pode versar qualquer culto aí. Você pode, inclusive, escolher um culto aí, escolher uma religião que ninguém tem nada a ver com a tua vida. Em teoria. Pois é, as pessoas têm um pouquinho de preconceito, enfim, sobre algumas religiões, mas deixa quieto, essa parte aí a gente conversa depois. Então, Estado laico, né, Estado sem religião, e agora é afirmado aquela coisa lá da Revolução Francesa, do Iluminismo, 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Muito bem. E a partir de então, uma coisa que todo brasileiro gosta de fazer, que é votar, é uma coisa bem bacana nesse país, funciona muito bem, o voto, né, a democracia, e principalmente as eleições, né. Desde 91, então, o voto é obrigatório, tá? O que acontece é que, na principal parte em que o Marechal Deodoro deveria ser assim efetivo, ele não consegue, que é a economia.
E cara, eu tô... Pera só um pouquinho. Como professor de história, né, e teu amigo, não mexa na economia. O Marechal, ele coloca, na verdade, o Rui Barbosa, esse cara aqui do lado, tá, como ministro da Fazenda. E qual é a solução? Tipo, ó, bela tchau, 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 tchau. É isso mesmo. Ele vai e coloca um monte de papel, moeda no governo. Ele coloca uma grana federal, só que, cara, tipo, imprime sem o menor lastro. O lastro é a segurança que você tem economicamente de que esse dinheiro vale alguma coisa. O que acontece é que então, como o dinheiro está circulando demais e é muito empréstimo também no mercado, quando esse empréstimo às pessoas ele é retomado, não tem garantia. Então, crise econômica. Beleza? Qual é o nome disso? Crise do encilhamento. O que é encilhamento? É quando os cavalos ficam na baia do Jockey Club para aquela corrida e eles ficam nervosos. Então as pessoas corriam para trocar, para vender o seu dinheiro, suas ações, e isso gera uma insegurança no mercado. Beleza? Então o que acontece é que depois então que o Marechal Deodoro não consegue segurar a economia, ele troca, né? Ele é trocado de governo para o Marechal Floriano. Esse cara aqui do lado, que é chamado de Marechal de Ferro. Tipo... esse aqui. Então o Marechal de Ferro, né, o Marechal Poderoso, ele é um cara mais assim, seguro em suas ações. O que acontece é que, como essa crise estava se espalhando, além de tudo, o Marechal Floriano, ele vai ter algumas batalhas, algumas revoltas populares no Brasil, enfim. Duas que eu vou destacar é a Revolução Federalista do Rio Grande do Sul, tá? Dos famosos Maragatos e Pica-Paus. Então, só para te explicar rapidinho, os Maragatos eram federalistas, eles queriam um Estado separado, enfim, e eram mais assim liberais, né? Eu já te expliquei o que era liberalismo na outra aula, enfim. E aí você também tem os Pica-Paus, eles eram chamados então de positivistas, igual a bandeira do Brasil. O positivismo é uma ideia do Auguste Comte em que as pessoas são mais retilíneas, são mais retas em seu comportamento. Então é uma visão mais racionalista, tirar essa coisa sobrenatural dos eventos e viver uma vida mais regrada. Esse conflito entre ideias, entre expansão e conservadorismo, gera uma revolta no estado do Rio Grande do Sul, e aí o Marechal Floriano tem que intervir. Além disso, tem a famosa Guerra de Canudos. Não é Guerra dos Canudos, só um pouquinho. De Canudos. Obrigado. E aí, o que acontece? Antônio Conselheiro, que era na verdade um monge lá na Bahia, Canudos é uma cidade, tá, que fica no sertão da Bahia, era uma pessoa messiânica, vem de Messias mesmo, daquele como se fosse o oráculo, né? É um líder espiritual e religioso que vai, na verdade, Antônio Conselheiro, ele era monarquista. Ele queria que voltasse a monarquia. Essa imagem aqui não é muito bonita, é o flagelo de Canudos, tá? Eu vou tratar depois com mais calma numa outra aula dessa Guerra de Canudos, tá? E aí a gente volta depois numa videoaula especificamente para isso. Voltando ao assunto aqui, o que acontece é que as revoltas continuam, e aí também o Marechal Floriano não consegue segurar a batata quente em seu governo. O que acontece então é que em 1894 o Marechal Floriano sai do governo e aí vai entrar então pela primeira vez um presidente civil. Tá? Então, na próxima aula, na parte 2 da videoaula, eu vou te explicar o que é esse governo civil, o que acontece de 94 até 30, e aí a gente conversa um pouquinho depois. Beleza? Dá uma respirada, toma um cafezinho e a gente volta na próxima videoaula, ok? Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o like, deixe o joinha, compartilhe, avise que o oráculo existe a todos os seres humanos e até a próxima. Calai-vos!